Esse vídeo é oferecido pelo canal Big Ônibus. Veja as histórias de nossos heróis contadas de forma cronológica. Homem-Aranha, Super-Homem, entre outros. Confere lá e dê uma força. O link está na descrição. Fala, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? É justamente esse o título mesmo, né? Halloween é do diabo, é do demônio, é do tinhoso, é do mal, é dos caras que fazem aquele pacto, né? Que, pelo amor de Deus, você gritar alguma coisa e o cara sai correndo. Será que realmente a data do Halloween é tão sinistra, é tão obscura? E quem comemora o Halloween talvez de uma forma até diferente e errada do que era de costume antigamente, será que essa pessoa realmente vai para o inferno? Caramba, é isso aí que a gente vai conversar hoje, já que hoje é dia 31 de outubro, né? Dia de Halloween, e no dia seguinte é dia de Todos os Santos, que o pessoal ama fazer aquela piadinha, né? Que é dia de todos os homens, né? Tem o dia das mulheres, aí falam que o dia dos homens é dia de Todos os Santos. Brincadeiras à parte, o assunto, o tema é muito importante, é muito interessante, é muito coerente, porque pessoas têm o costume de falar, né? De coisas que infelizmente elas não sabem. E até numa parte de um pequeno desabafo, quando eu tinha ali mais ou menos, né, quando eu era mais novo, isso acontecia sempre, mas aos meus 22 anos, né, que eu acho que foi quando realmente eu comecei talvez a abrir um pouquinho a mente para algumas coisas, retornar ao mundo nerd, eu falei, cara, será que o Halloween é coisa do mal? Da onde vem a origem, né? Inclusive, eu vou aconselhar um vídeo para vocês, que é de 2021 também, que assim, independente da religião que você é, católico, espírita, protestante, cara, independente, assista o vídeo que vale a pena para você entender, né, perfeitamente. Aqui a gente só vai dar umas pinceladas, principalmente para o tema, né? Será que é do Dema ou não? Mas, olha, eu já vou resumir para você que talvez você esteja totalmente enganado. Santa Carona é o nome do canal, o rapaz fala muito bem, conta a história perfeitamente, fala dos nabos, né? Fala do Rei Julian, que olha, é simplesmente perfeito, é muito bom mesmo o vídeo dele. E assim, eu quero fazer esse resumo porque quando eu era jovem, né, e vinha esse negócio de Halloween antigamente ali, aqui no Brasil principalmente, cara, o Brasil, a gente sabe que a construção dele é praticamente toda católica e tudo mais, né, que em 1500 Portugal mandou ali nos navios e tudo mais, eu não vou lembrar o nome da nomenclatura de todo mundo, tá, não preciso também, mas assim, ele foi meio que colonizado por um país católico que é Portugal, né, a gente sabe disso, então isso tende a deixar o país mais católico ainda, assim como nos Estados Unidos, né? Inglaterra, pelo que eu me lembro, tinha mais um sentido protestante e tudo mais, então a gente sabe que foi bem diferente do Brasil. E aí, tudo mais, a gente sabe que essa fé católica veio, né, em maior vigor, eu acho que é a maior religião ainda no Brasil. Não, né, tenho certeza que é, até porque a gente vê os números são bem expressivos, né, da religião católica. Então assim, quando eu frequentava ali mais fervorosamente, muita gente falava, ó, esse negócio aí do capeta, do demônio, você ficar fazendo festinha de Halloween e tudo mais, você vai pro inferno. Era mais ou menos isso a gente falando do resumo claro, né? E esse vídeo aqui, se você é adolescente, se você é criança, mostra pro seu pai para depois ele também olhar o Santa Carona, que eu vou deixar o link aí na descrição, porque é muito importante, tá? E aí, dia 31 de outubro, estamos aqui conversando, né, sobre o Halloween. Será que o Danone vai realmente para o inferno para falar que o Halloween não é do mal? Pelo amor de Deus, hein? Então assim, eu era muito discriminado por achar Halloween uma coisa muito normal, né? Que sucede o dia de Todos os Santos. E uma vez ali, com 22 anos, eu fui pesquisar. Sabe quando você resolve, né? Fui lá pesquisar, li algumas coisas, li alguns artigos de padre comentando, alguns blogs católicos, outros evangélicos e tudo mais. E ali eu fui descobrindo e hoje eu me deparo com esse vídeo do Santa Carona, que é maravilhoso. Então vamos começar sem mais delongas, né? E você pode me ajudar com isso. Comenta, compartilha, deixa seu like, se inscreva, mas sério, compartilha com quem acha que é do mal, porque eu acho que esse vídeo é muito importante. Então vamos lá, eu fiz aqui algumas anotações, tá? E conforme eu falei, eu vou somente pincelar, que assim, é uma criação da Igreja Católica. Acredite você ou não. Mas calma, Danone, como assim, cara? A Igreja Católica criou o Halloween, mas ele é do mal, o pessoal se veste ali de coisas feias e tudo mais. Calma que a gente vai chegar lá. Antigamente, o que é mais interessante é que a data comemorada, né, vamos dizer assim, era no dia 13 de maio. Né? Olha que data bem diferente, né? O dia de Todos os Santos, vamos dizer assim. E a gente sabe que na véspera sempre tem uma comemoração. Olha, vamos falar antigamente. Existia o templo de Panteão, né, que é o de todos os deuses. E quando lá em Roma e tudo mais, né,
foi ocupado ali pela Igreja Católica, mas começou a dominar toda aquela região, o pessoal olhou para aquele tempo e falou, pô, a gente vai destruir ou a gente vai tornar ele algo, né? Bom, aí a consequência, a igreja foi lá e tornou, né, em uma igreja, isso que é bem interessante porque ela se torna, né, era o templo de todos os deuses, ela foi passando por algumas transformações de nomes, até que chegou, né, olha que interessante, Igreja de Todos os Santos. Né, aí a gente já vê uma coisa bem interessante, mas Anônimo, 13 de maio não tem nada a ver, né, com o dia 1 de novembro que a gente comemora agora, dia, né, de Todos os Santos. Calma que a gente chega lá que é interessante também, né, então o tempo que se torna uma igreja e ela vai passando ali por alguns nomes até chegar na Igreja de Todos os Santos. O mais interessante é que no século VIII, a gente está falando de uma época bem antiga, né, mas bem antiga mesmo, né, que o nosso querido Papa Gregório III, né, ele constrói uma nova igreja, tá? Uma nova igreja de Todos os Santos, e o que é mais interessante é que essa igreja seria dia 1 de novembro, onde ela foi ali inaugurada, onde ela foi construída, né? Aí ele falou, calma, né? Então vamos passar ali, né, o dia de Todos os Santos. Saiu no 13 de maio, né, que era acostumado naquela época, e passou para o dia 1 de novembro. E o mais interessante acontece um tempo depois, porque vamos dizer assim, era uma data comemorada local, e aí vem o Gregório IV, né, e passa essa data para o mundo inteiro. Né? E na véspera, conforme eu comentei com vocês no começo do vídeo, acontece o seguinte, toda comemoração católica ela tem uma véspera. Por exemplo, a Páscoa tem a véspera de Páscoa. Natal tem a véspera de Natal. E isso é acostumado com várias, né, datas comemorativas da igreja. E o que acontece? O Dia de Todos os Santos, ele tem uma véspera? Tem! Olha que interessante. E antigamente, eu até marquei aqui para não errar, ele chamava All's Hallows Eve. Que lembra muito bem o que? Halloween. Então era All's Hallows Eve. E depois ali numa customização que eu gosto sempre de falar, né, que o pessoal vai adaptando, vai mudando, vai pincelando, vai organizando, virou o Halloween, né? Mas não é o Halloween que a gente conhece hoje? Não, infelizmente não, porque aquilo lá tinha uma tradição, né? Mas na questão da igreja e nas casas das pessoas orar, as crianças muitas vezes, né, no Dia de Todos os Santos até se vestiam do santo que ela mais gostava. Isso é muito legal, acho bem bacana. E no dia anterior, algumas comunidades ali, elas meio que se fantasiavam, né, para fugir ali, porque existia um espírito chamado Jack, que foi um cara que ele foi tão ruim, olha como que é as coisas, né, são as coisas. Ele não ia nem para o céu e nem para o inferno de tão ruim, porque ele enganou o demônio várias vezes. E olha, uma outra coisa que é bacana de comentar. E naquela época eles faziam um nabo, né, com uma vela no meio, que era uma espécie de uma lanterna para esse espírito passar longe. Olha que interessante. E quando isso foi trazido para os Estados Unidos, né, quando foi colonizado e tudo mais, aí o pessoal fala, mas por que lá usa abóbora? Porque era o que tinha em abundância. Então, pegava a abóbora, fazia uma espécie de uma caveira, colocava uma vela dentro, como se fosse uma lanterna para espantar esse espírito que a gente vê até hoje. Mas, Anônimo, por que muita gente fala, né? Inclusive, é que nem eu falei, eu aconselho você a assistir o vídeo do Santa Carona, mas por que todo mundo fala que é uma data do demônio, do mal, e vem antes do Dia de Todos os Santos? Simples, anos 80, olha como foi bem depois, né? A data foi criada lá no passado, bem, né, recente, deixa eu ver aqui, no século VIII, olha como que são as coisas. Mas nos anos 80, né, a gente sabe do auge de Hollywood, a gente sabe no auge das coisas, o pessoal que falava que fazia pacto com o menino do mal, né, acabou falando que o Halloween era deles, não é nosso. Agora não tem mais nada aqui de igreja, é nosso. E aí a partir desse momento, a partir de vários acontecimentos, a partir dos próprios filmes de Hollywood que traziam, né, aquela questão de mortes, assassinatos, de alguns filmes, né, por exemplo, Michael Myers, né, que acontece na noite de Halloween, por causa desses filmes, por causa de alguns acontecimentos, por causa de algumas mortes, por causa de algumas catástrofes até consideradas, o Halloween meio que foi deixado de lado e foi ali deixando de ser comemorado, né, pelos religiosos, e muitos na época começaram a alegar que sim, era uma data do mal, não uma data não legal, uma data não comemorativa. Mas eu fico feliz porque eu vejo que isso está mudando, né? Tem até um âmbito religioso. Olha que interessante, tem muito evangelho às vezes que participa, né? Não estou criticando ninguém.
Em primeiro lugar, lembrando que, cara, eu sou a favor de todas as religiões e eu acho que todo mundo tem uma forma de pensar. Mas se a gente pensar de uma forma engraçada, que muitas vezes tem evangélico que comemora o Halloween e nem imagina que é, né, uma data comemorativa da Igreja Católica, né, o que é interessante. E assim, uma coisa que eu tenho para falar pro pessoal, né, que tem muita gente às vezes que sai falando coisas e nem conhece, nem pesquisa, nem se informa. É por isso que eu sempre falo que é importante você se informar. Porque infelizmente tem os religiosos de cabeça fechada que eles nem sabem realmente da verdadeira origem do Halloween e acabam saindo falando besteira, né? Então assim, talvez seja o momento dos fiéis, dos crentes católicos começar a instruir suas crianças o que é a verdadeira essência do Halloween. E aí acaba com a história. Mas olha, vou pedir uma coisa, não acabem com os filmes de Halloween, né? Porque eu sou fãzaço de Michael Myers, inclusive eu fui assistir esses dias no cinema, tá? Então é uma coisa que eu gosto bastante. Mas é isso que eu tinha para falar, é isso que eu tinha para conversar. Então não, cara, não é uma data horrível ou ruim. Claro que com o tempo, ao passar do tempo, perdeu-se o verdadeiro costume, perdeu-se a verdadeira essência. Não, você é contra, talvez, mesmo sendo um feriado religioso, as pessoas se fantasiarem, se vestirem, fazerem as suas casas lá todas enfeitadas como a gente vê nos Estados Unidos. Cara, eu vou ser bem sincero para vocês, não sou contra, eu acho tão legal, mas eu acho assim, que talvez falta até da igreja começar a pregar mais e mostrar a verdadeira essência, né, de Halloween. Pô, a questão quando você lê sobre a história e entende que as crianças iam, né, e as famílias iam nas casas dos outros orar, principalmente orar por aqueles que tinham partido, né, porque os santos estão lá no céu, vamos dizer assim, é mais ou menos assim, você tem o céu garantido, né, mas e as outras pessoas? Então você ora por aqueles que talvez poderiam ir para o inferno, aqueles que você não sabe para onde vai, aqueles, né, que fizeram alguma coisa de errado. Então essa verdadeira essência é muito legal e muito importante. Então é isso, né? Se eu falei alguma baboseira também, peço desculpa a vocês, tá? Se você não concorda, deixa aí nos comentários, mas deixa um comentário sadio, respeitoso, né? Bacana. Não sai xingando, falando assim, o cara nem sabe, ele tá falando besteira. Não, cara. Porque assim, eu assisti vários vídeos, pessoas importantes católicas, tá? E talvez o que resta mesmo é o pessoal da Igreja Católica parar de falar besteira, porque tem muita gente que fala asneira, falando que é do demônio, é do mal, porque você vai pro inferno, e resgatar essa verdadeira essência. Então é isso, né? Aí além do seu comentário, você pode deixar o seu like, se inscrever, compartilhar e ativar o sininho das notificações, porque mais uma vez eu vou ficando por aqui, dessa vez com um assunto bem legal que eu gostei demais de fazer. Então até a próxima, tchau!